De trajes e de forma de falar muito peculiares, Príncipe Ouro Negro tem sido a sensação da internet nos últimos tempos, sobretudo no Brasil. Até Matuê, rapper, cantor e compositor mais ouvido no Brasil e Angola, de acordo com Spotify, já demonstrou conhecer e apreciar Namair, como também é conhecido, tendo inclusive entrado em um vídeo em direto do angolano. Altamente, vamos dizer, oh Matuí! 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 Oh Matuí! Matuí! Oh você Matuí! Não faça isso, Matuí, tá ligado? Levando o kudurista e fãs de ambos ao delírio. Sejam bem-vindos a Fatos sobre Angola. Clica no like para não esquecer e te convidamos a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo rico para você. Fatos sobre Angola, um canal de Angola para o mundo e de angolanos para o mundo. O seu percurso público começou há praticamente 2 décadas, juntamente com o Presidente Gasolina, com quem forma o duo Os Namair. Em 2007, foram convidados do programa Janela Aberta, da TPA, e mais tarde, em 2012, substituíram-se bem, um dos pioneiros do Kuduro, na liderança da emissão Sempre a Subir. Líderes de audiência, os Namair nunca geraram consenso. Ora chocavam pela sua irreverência, forma típica de falar e apresentação excêntrica. Ora eram apreciados exatamente pelas mesmas razões. Contudo, há um facto inegável sobre o conjunto. Ambos têm contribuído para alavancar a popularidade do Kuduro que, de alguns anos por cá, parecia estar em declínio em solo angolano, dada a preferência da audiência pelas sonoridades urbanas globais como o rap, entre outras. Januário Joaquim Mujinga nasceu na cidade do Huambo a 10 de outubro de 1988 e teve uma infância difícil, tendo de fugir da guerra civil que na altura assolava Angola. Refugiou-se com um tio em Luanda, mudou-se para o bairro Rocha Pinto, ainda na capital, para a casa de uma tia, na altura meado dos anos 90. O Kuduro era uma febre nos museques, com Tony Amado e Sibem no leme do estilo. Em 1998, começou a gravar alguns covers. Contudo, essa jornada no Kuduro começou de forma turbulenta. A família não aprovava a escolha artística de Januário, tendo-o proibido até de sair para comparecer em festas e eventos em que deveria atuar. Passado algum tempo e de alguma insistência, o jovem conseguiu obter o apoio da família, que começava a ver que afinal aquele percurso poderia ser uma mais-valia. Mais tarde conheceu o Presidente Gasolina, que já fazia furor nas escolas, com pequenas atuações entre os colegas e eventos de Kuduro. A primeira aparição da dupla na televisão ocorreu em 2007, tendo sido convidados para atuar no programa Janela Aberta da TPA, à margem do campeonato africano de basquetebol, onde Angola sagrou-se campeã. Em 2012, tomaram as rédeas do programa sobre o universo do Kuduro Sempre a Subir da TPA 2, substituindo o apresentador e também kudurista Sibem, que enfrentava problemas de saúde. Sem qualquer experiência televisiva, a dupla aumentou a audiência do programa e tornaram-se referência do canal televisivo. O sucesso estrondoso do programa marcou a audiência com novos bordões, apresentação de kuduristas emergentes e momentos divertidos. Os Namair acabaram por conquistar o público e começaram a somar os convites para shows, entrevistas e participações especiais. I Love Kuduro, a plataforma internacional que visou a propagação da cultura do Kuduro, criada e dirigida por Korean Du, serviu de catapulta para a internacionalização da carreira da dupla, chegando até o velho continente com shows em França e Portugal. Robocop, da Mana Júlia, Paralelepípedo, Eu Só Quero Amor, são alguns dos hits que bateram na banda e passaram vezes sem conta nos canais de música angolana. Ao todo, Príncipe Ouro Negro acumula 20 anos de carreira e agora está focado no trabalho a solo. O artista tem prometido ainda para este ano o EP Agora Acreditas no Malusco, que vai contar com 5 músicas.
Se inicialmente a sua popularidade crescia através da ridicularização, a verdade é que a autenticidade de Ouro Negro acabou por conquistar os seus fãs, tornando-o num fenômeno da internet inspiração para outros culturistas. Recentemente, em fóruns de internet, grupos de WhatsApp e caixas de comentário nas redes sociais, uma rivalidade entre angolanos e brasileiros acabou por revelar-se numa brincadeira viral, com os angolanos a imitar o sotaque brasileiro, incidindo na gíria, linguajar e até em alguns estereótipos. A Organização dos Africanos acabou por despertar o mesmo por parte dos internautas brasileiros, mas com conteúdo sobretudo discriminatório, com acusações de racismo por parte dos angolanos. Contudo, uma pessoa sem nunca ter pensado no assunto acabou por resfriar a situação. Príncipe Ouro Negro. Vários vídeos do artista começaram a ganhar novo fôlego na internet, com o aportugueseire, a sua forma de falar português inventada que acabou por tornar-se a sua marca de registro, a ganhar cada vez mais adeptos brasileiros, inclusive Matuê, o jovem rapper mais popular da atualidade no país de Vera Cruz. Depois de vários pedidos dos fãs, os dois finalmente encontraram-se num live, levando os fãs e o próprio Príncipe Ouro Negro à loucura. Pelo caminho, além da extravagância do artista, o maior responsável pela sua popularidade é o bom humor visível em cada vídeo e aparição. Numa altura em que as redes sociais e a mídia tornaram-se num catalisador de angústia e medo, Namair acaba por ser um escape e um causador de gargalhadas espontâneas. Agora deixa aqui nos comentários. Gostou de conhecer mais sobre o Príncipe Ouro Negro? Deixe-nos saber com seu like que gostaste desse vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais e vemo-nos no próximo vídeo.